Olá, primeiramente, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua atenção. Sou o Kleber Campos, aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Hoje, nesse vídeo, eu vou comentar com você um pouco mais, passar informações de que forma que você pode preencher, fazer o cálculo para poder fazer um bolão para a Mega Sena. Eu recebi aqui várias mensagens aqui recentemente, aqui de pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais, no canal do YouTube, aqui no Facebook, e assinantes aqui do portal também, que gostariam de fazer bolões para a Mega Sena, só que está em dúvida com aquela informação que está na caixa, ou às vezes vai até a lotérica, pede informações, e por incrível que pareça, a maioria das lotéricas não consegue passar informação ou não sabem fazer bolões. Incrível que pareça. Então eu vou passar aqui para você, vou pegar aqui o site da Caixa, vou te explicar um pouco mais aqui de que forma que funciona o preenchimento aqui de cotas e bolões, como é que você faz o cálculo. O que eu vou te passar aqui serve também para você montar bolões para Loto Fácil, para quina, para dupla Sena, ou seja, para outras modalidades também, tá ok? Então eu vou te explicar para a Mega Sena. Então já estou conectado aqui no site da Caixa. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu vou comentar sobre a tabela, depois eu vou pegar essa tabela e vou levar ela para o Excel, vai ficar muito mais fácil ainda para que eu consiga passar as informações aqui para você, para que você possa compreender também, tá ok? Aqui sobre bolões para a Mega Sena diretamente no site da Caixa. O preço do bolão tem que ser no mínimo de R$10, ou seja, para você registrar um bolão, ele tem que ser no mínimo de R$10. Cada cota não pode ser inferior a R$5, então essas informações aqui são bem importantes, porque se você montar, eu vou mostrar aqui para você, se você montar fora desses padrões aqui, do que a Caixa que pede, você não consegue registrar o seu bolão. O seu bolão tem que ser no mínimo de 2 cotas, no máximo até de 100 cotas, e é permitido no máximo 10 apostas por bolão. E em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. O que isso aqui significa? Que todos os seus jogos precisam ter a mesma quantidade de números por volante do seu bolão. Então, se você tiver um bolão com 10 jogos com 7 números por volante, todos os seus 10 jogos têm que ter 7 números por volante. Ou seja, você não consegue registrar um jogo de 7 números por volante para bolão, tá? Depois o segundo jogo com 6 números por volante. Não vai dar certo. Todos os jogos precisam ter a mesma quantidade de números. Agora eu vou pegar essa tabela, vou levar ela para o Excel, conforme eu comentei, e eu já trouxe para cá aquela tabela da Caixa nesse local aqui. Então 6 números, mínimo de 2 cotas, máximo de 9 cotas, ou seja, se os seus jogos são de 6 números por volante, todos eles, para você fazer um bolão, precisa de ser de 2 cotas. Se for de 6 números, com máximo de 9 cotas. Se o seu jogo for de 7 números por volante, mínimo de 2 cotas, máximo de 63 cotas. Depois eu vou te explicar como é que faz essa conta aqui. Sobre o valor mínimo da cota. Jogos de 6 números por volante, o valor da cota é de R$5. De 7 números, R$5 também. 8, R$5. De 11 números, 20,79 e de 15 números, R$ 225,22. Valor mínimo da cota. Tem um detalhe bem interessante aqui, que somente o jogo de 6 números por volante é diferente dos demais. Desculpa aqui pela minha voz, eu estou um pouco rouco, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você, porque eu estou saindo de viagem nos próximos dias, eu não vou conseguir gravar um vídeo a tempo aqui para você fazer o bolão. Então resolvi gravar esse vídeo mesmo com a voz assim, para poder te ajudar, caso você esteja com dúvida e queira fazer aqui o seu bolão para a Mega Sena, principalmente para a Mega Sena da virada. Então peço perdão mais uma vez aqui pela minha voz, tá ok? Então jogos de 6 números por volante, valor mínimo de R$10. 7 números, R$ 31,50, 8 números, R$ 126, 13 números, R$ 7.722 e aqui tem um valor máximo também. O que isso aqui significa? Cada bolão você consegue registrar no máximo 10 jogos por bolão. Então, se o seu jogo tem 15 jogos, por exemplo, você pode, por exemplo, registrar o primeiro bolão com 10 jogos e o segundo com 5 jogos. Ou dividir ao meio, o primeiro bolão com 8 jogos e o segundo bolão com 7 jogos. Inclusive, eu vou te passar uma dica aqui que eu passei para um assinante aqui do meu canal aqui do YouTube, que ele mandou uma mensagem para mim, só que ele passou como que ele iria registrar jogos 7 números por volante. E da forma que ele passou para mim, se ele fosse na lotérica, não daria certo para registrar. Então eu passei para ele de que forma que ele poderia registrar da mesma forma, a mesma quantidade de jogos,
porém alterando a quantidade de jogos por bolão. Vou te passar essa dica para você também. Então, voltando aqui, 6 números por volante. Com essa tabela aqui, ó. Aqui eu coloquei o valor de custo de um jogo. Isso aqui é importante também para poder funcionar essa tabela aqui. Então, um jogo de 6 números por volante. Quanto que custa hoje? R$ 4,50. Isso aqui é o custo de apenas um jogo, nessa coluna aqui. Um jogo de 10 números por volante, você paga R$ 945,00 e 15 números por volante, R$ 22.522,50, por apenas um jogo de 15 números por volante, tá ok? Então vamos lá, vamos à tabela aqui que é o que interessa. Nesse local aqui, eu vou colocar a quantidade de números que o meu jogo tem, de 6 até 15, porque a gente está falando da Mega Sena, mínimo de 6 números por volante, com máximo de 15 números. Automaticamente, à medida que eu colocar essa informação, ele já vai buscar essas informações aqui dessa tabela. Aqui ele mostra para mim a quantidade mínima de jogos que eu preciso aqui para registrar um bolão, nesse caso, jogos 6 números por volante. Aqui eu consigo fazer uma simulação que automaticamente ele vai mostrar aqui para mim a quantidade de cotas máxima que eu consigo fazer e o valor de cada cota em cima do máximo e o valor da cota aqui simulado em cima da quantidade de cotas que eu quero aqui nesse exemplo, ok? Então vamos lá. Vamos supor que o meu jogo seja de 6 números por volante, que é um jogo tradicional. Então, para que eu consiga registrar um bolão, conforme está informado aqui, o valor mínimo do bolão é R$ 10,50. Se cada aposta custa R$ 4,50, se eu tentar registrar apenas um jogo e fazer bolão, eu não consigo, porque precisa ser maior do que R$ 10. Então, se eu tiver dois jogos, eu consigo registrar o bolão? Também não consigo, porque 4,50 vezes 2, R$ 9,00. Então, se eu quiser fazer aqui um bolão com 6 números por volante, eu vou precisar de pelo menos 3 jogos. Então, nessa tabela aqui, ele mostra para mim o mínimo, nesse caso, 3 jogos, com o máximo de 10. Conforme está informado lá na caixa, a gente consegue colocar no máximo 10 jogos por bolão. Então, se o seu jogo é de 6 números por volante, você vai precisar de pelo menos 3 jogos para registrar, com o máximo de 10 jogos, tá ok? Então, se você tiver 3 jogos e 6 números por volante, dá um total de R$ 13,50 e você consegue, nesse caso aqui, dividir no máximo em 2 cotas. Se você tiver 4 jogos e 6 números por volante, você paga R$ 18,00, consegue dividir em até 3 cotas. 5 jogos vai dar R$ 22,50 e você consegue dividir em até 4 cotas. Essa informação aqui é o valor da cota, ou seja, se você registrar 3 jogos, paga R$ 13,50. E se você dividir pelo máximo, que são 2 cotas, cada cota vai custar exatamente R$ 6,75. Se você registrar 7 jogos, vai pagar R$ 31,50. Pode dividir em até 6 cotas. Nesse caso, cada cota vai custar R$ 5,25 em cima de 6 cotas, ok? Vou te dar um exemplo aqui agora. Você montou um jogo de 6 números por volante e você quer ir fazer um bolão com seus amigos e quer dividir em 7 cotas. Veja que se você tiver apenas 3 jogos, você não vai conseguir registrar o seu bolão. Se você tiver 4 jogos, você não consegue registrar também. 5 jogos não consegue, você só vai conseguir com 8, com 9 ou com 10 jogos. E por que você não consegue? Conforme está informado aqui, o valor da cota mínima de jogos de 6 números por volante é de R$ 5,00. E se você tiver, por exemplo, apenas 3 jogos e quiser dividir por 7, R$ 13,50, que é o equivalente aqui a 3 jogos de 6 números por volante, dividido por 7, é inferior a R$ 5,00, ok? Então você não consegue dividir o valor da cota. Nesse caso aqui, tem que ser superior de pelo menos R$ 5,00, tá ok? Agora eu vou dar um exemplo aqui para você com jogos de 7 números por volante. Inclusive, vou passar uma dica aqui para você, que aconteceu ontem com um assinante aqui do meu canal do YouTube, que ele tem 12 jogos para registrar para a Mega Sena, e ele tem aqui a quantidade de cotas, 20 cotas em cima desses 12 jogos. Então ele passou para mim: Kleber, eu vou lá na lotérica, vou registrar 10 jogos, fazer 20 cotas, depois eu vou lá com mais 2 jogos e quero registrar também com 20 cotas. Vai dar certo? Não vai dar certo. Eu vou te falar aqui o porquê. O primeiro bolão ele fez com 10 cotas, com 10 jogos, conforme eu comentei. Você pode dividir até 63 cotas. Como ele vai fazer em 20, vai dar certo. Aí o segundo bolão, porque ele tem um total de 12 jogos, ele tem apenas mais 2 jogos, ok? E 2 jogos ele consegue dividir no máximo em 12 cotas. Ou seja, o primeiro bolão vai dar certo, e o segundo bolão, que possui apenas 2 jogos, ele não consegue registrar
com 20 cotas. E qual foi a sugestão que eu passei para ele? Então ele separa aqui a primeira sequência de 6 jogos de 7 números por volante, que pode dividir em até 37 cotas, entrega para a lotérica registra em 20 cotas, porque o bolão dele é de apenas 20 cotas, pega esses jogos, depois pega a segunda sequência de 6 jogos de 7 números por volante, entrega na lotérica e registra o segundo bolão da mesma forma, tá ok? Resumindo aqui para você, daquele outro modo lá com 10 mais 2, o segundo bolão dele não vai conseguir registrar, e da forma que eu passei aqui para você, com 6 mais 6, com a mesma quantidade de jogos, 12 jogos de 7 números por volante, porém dividido em 2 blocos de 6 jogos, vai conseguir registrar perfeitamente os jogos com 20 cotas em cada um dos bolões. Gostou da dica? Continuando aqui na tabela, vou mostrar aqui para você. Se o seu jogo for de 8 números por volante, você pode dividir. Se você tiver um jogo, você divide em até 25 cotas, 2 jogos em até 50 cotas, 3 jogos em até 75 cotas, e a partir de 4 jogos você consegue dividir na quantidade máxima de 100 cotas no seu bolão. Vou passar uma outra informação para você também, que eu acabei esquecendo. Se o seu jogo for de 6 números por volante, o bolão só começa a partir de 3 jogos, ou seja, você precisa de pelo menos 3 jogos. E se o seu jogo for de 7 números por volante ou acima de 7, com apenas um jogo você já consegue montar um bolão. Nesse caso aqui, se você tiver apenas um jogo de 7 números por volante, você já consegue dividir em até 6 cotas. 2, 3, 4, 5 e até 6 cotas, tá ok? Vou fazer mais um exemplo aqui com você. Se o seu jogo for de 10 números por volante, se você tiver apenas um jogo, você já consegue dividir em 100 cotas, 945 dividido por 100, dá um total de R$ 9,45. Aqui está informando que o valor da cota mínima é de R$ 9,45, ou seja, você já consegue dividir, nesse caso aqui, com a quantidade máxima. Vou fazer uma simulação aqui com você, para te mostrar nesse campo aqui. Então vamos supor que o seu jogo seja realmente aqui de 10 números por volante, e você tem um total de 5 jogos. Qual que é o total que você vai precisar de gastar lá na lotérica? R$ 4.725, que equivale a 5 jogos de 10 números por volante, cada jogo custa R$ 945. Então você paga lá na lotérica R$ 4.725, e se você dividir, por exemplo, 50 cotas, cada cota vai custar exatamente R$ 94,50, tá ok? Eu quero aproveitar e passar mais uma informação aqui, que de pessoas que já mandaram essa dúvida aqui também, talvez seja a sua dúvida também. Tem pessoas que acham que montar um bolão vai ficar mais barato, um bolão particular, e não fica mais barato. O que eu quero dizer com isso? Se o seu bolão, se o seu jogo particular, se ele custar R$ 500, não importa em quantidade de cotas que você divide, lá na lotérica você vai pagar exatamente os mesmos R$ 500. Só vai ficar barato se você dividir em cotas e você vender as cotas. Lá para a lotérica você paga o bolão completo, porque o bolão ele é seu, ele é um bolão particular. Ele não é aquele bolão da lotérica que a lotérica vende, que você vê lá na vitrine, por exemplo, você vai lá e vê um bolão de 10 números por volante pagando R$ 50. Aqui lá é que já foram divididos os bolões, a lotérica pagou para a Caixa o valor total e ela está vendendo individualmente as cotas para os seus clientes. Se você for montar o seu bolão particular e esse bolão, por exemplo, custar R$ 500, conforme eu comentei, lá na lotérica você tem que pagar os R$ 500, tá ok? Você não vai pagar R$ 50, achar que vai dividir em 10, montar o bolão de R$ 500, levar na lotérica e querer pagar apenas R$ 50. A lotérica não vai abraçar a diferença, que nesse caso é de R$ 450, tá ok? Parece óbvio, é claro, né? E é óbvio, porém tem pessoas que têm essa dúvida, por isso que eu estou passando essa informação aqui para você, tá ok? Eu vou mostrar aqui um volante. Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números por volante. Eu montei esse bolão aqui, cota 3/3. O que isso aqui significa? Que esse bolão aqui foi dividido em 3 cotas. Então tem um jogo, tem uma cota impressa dessa aqui, 1/3, com a mesma sequência, com os mesmos números. Porém, esse número aqui ele muda. Tá vendo esse número aqui, que é o número de identificação do bilhete? Cada bilhete tem o seu número único. Então todas as cotas têm exatamente essa mesma sequência aqui de 10 números. Então tem a cota 1/3, a cota 2/3 e a cota 3/3. Então vou fazer uma conta aqui para você. Sobre o comentário que eu acabei de falar aqui no exemplo anterior, sobre o valor que paga total na lotérica, estou com um exemplo aqui. Então nesse caso aqui é 3/3, indica que tem 3 cotas desse bolão aqui, cada cota equivalente a R$ 105. Então se eu tenho 105 vezes 3, lá na lotérica eu tive que pagar R$ 315 e eu tenho 3 cotas aqui, cada um dos participantes aqui do bolão pagou equivalente a R$ 105. Ou seja, para a lotérica eu pago o valor integral e na hora que eu divido os bolões aqui para os meus participantes,
cada um deles, nesse caso aqui, pagou o equivalente a R$ 105, tá ok? Eu tenho outra foto aqui também de um jogo para Mega Sena, nesse caso aqui com apenas 3 jogos, foi montado aqui um bolão com 2 cotas. Então o primeiro jogo com a letra A, tem essa sequência aqui de 6 números, você pode ver que tem a cota 1/2, aqui a cota 2/2, então o jogo que eu tenho na cota 1, eu tenho o mesmo jogo na cota 2, o jogo com a letra A, com a letra B, a mesma coisa, e com a letra C, a mesma coisa também. Então, nesse caso aqui, entrega a primeira cota para um participante e entrega a outra cota para o outro participante. Em caso de premiações, cada um dos participantes tem a sua cota em mão, cada um fica responsável de ir até a lotérica ou de ir até uma agência da Caixa para receber o seu prêmio, tá ok? Deixa eu te mostrar aqui também, aproveitar essa foto aqui, minha voz aqui já tá saindo mais nada. Como é que você faz aqui para preencher? Eu vou pegar aqui um volante aqui da Mega Sena da virada, serve para Mega Sena convencional também. Vou te mostrar aqui como é que você faz para preencher, só um exemplo didático aqui da escolha aqui dos números, tá ok? Então vamos lá, vou fazer aqui com 8 números por volante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou marcar 3 jogos aqui de 8 números por volante. 2, 4, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Vou deixar 7 aqui, depois eu vou comentar o porquê. Nesse caso aqui, se você tentar registrar esse jogo, mesmo não sendo bolão, você não consegue registrar. Por quê? Coloquei aqui de propósito. O primeiro jogo tem 8 marcações, o segundo jogo tem 8 marcações também, e o terceiro jogo tem apenas 7 marcações. Todos os jogos precisam estar com a mesma quantidade de números marcados por volante, tá ok? Então, nesse caso aqui, 2, 4, 6, 8, com mais 8, deu certo. Aí você marca aqui quantidade de números por volante. 8 números por volante, para a máquina identificar que você não errou, que realmente você quer jogar com 8 números por volante. E se você quiser, por exemplo, com 15 cotas, você marca a dezena, número 1 e o número 15. E nesse caso aqui, vai ser impresso 15 cotas, e cada uma das cotas com a relação desses 3 jogos aqui. Ah, Kleber, mas o meu bolão é de 32 cotas. Então, eu vou voltar aqui para te mostrar. 32 cotas, aí você marca o número 3 e o número 2, 32 cotas. Ah, Kleber, mas o meu bolão é de 5 cotas, o que eu tenho que fazer? Vou voltar aqui para te mostrar também. Aí, nesse caso, você marca apenas aqui na linha da unidade, 5 cotas, desse jeito aqui. Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Eu peço mais uma vez aqui desculpas aqui pela minha voz, mas eu acredito que o conteúdo que eu tentei passar aqui para você é bem mais importante aqui do que minha voz. E se mesmo assim, com esse vídeo aqui, se ficou alguma dúvida, coloque seu comentário logo abaixo aqui desse vídeo, tá ok? Peço também que você se inscreva aqui no meu canal, se você não for inscrito ainda, dê aqui o seu like, porque dando o seu like o YouTube entende que esse material aqui, que esse vídeo é relevante, então ele vai ajudar a divulgar para mais pessoas ainda. E se você acreditar que esse material aqui possa ajudar outras pessoas também que gostam de jogar nas loterias, compartilhe esse vídeo também, tá ok? Meu muito obrigado, desejo muita sorte para você em seus jogos, e assim que você pontuar, entre em contato comigo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!